Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um episódio do Mind Player. E nesse Mind Player a gente vai falar de um filme que na verdade para mim é muito interessante, eu gostei bastante e inclusive a gente recebeu esse vídeo que a gente vai analisar nesse Mind Player de uma nossa internauta, no caso, né, a Liciane de Brito Alves. Ela fez, né, uma sugestão pra gente, como você também pode fazer, e ela falou: faz análise de Matrix e do Doutor Estranho, amando seu canal. E a gente vai fazer hoje do Doutor Estranho, né? O que na verdade é o Doctor Strange, né? Que a gente fala em inglês. E esse vídeo, esse Mind Player, vai ser pra você. Se você não assistiu ainda, vou falar de algumas cenas do filme, então recomendo que depois você assista. Vai ter spoiler, mas já se prepara. Se você já assistiu, então vai fazer mais sentido, inclusive para entender alguns aspectos que estão dentro desse filme em relação à nossa mente subconsciente. Então vem com a gente aqui que vai estar muito bom pra você. Antes de começar o Mind Player, eu quero convidar você que está assistindo agora pela primeira vez, né? Se você às vezes já está inscrito, mas às vezes o botão do YouTube não está inscrito de novo, basta clicar aqui no botão vermelho, inscreva-se. Além disso, a gente sempre faz a recomendação para você apertar o sininho. Com o sino você vai receber as notificações em primeira mão de qualquer vídeo aqui do canal e também dos próximos episódios do Mind Player, tá bom? É um filme muito legal, né, o Doutor Estranho. A gente vai falar sobre muitos aspectos relacionados até o que a gente trabalha da mente, da espiritualidade, e a gente vai começar agora com o primeiro aspecto. O primeiro aspecto tem a ver com o mundo astral, né? A gente começa essa parte do mundo astral muito em relação à própria jornada, né, do herói. A gente vai falar isso até nos próximos aspectos, mas quando a gente fala do mundo astral, é um mundo que a gente conhece muito, até por causa do misticismo, até por causa das religiões, dogmas, as culturas, né? E o que a gente entende do que é o mundo do espírito, do fantasma, né? E às vezes a gente tem muitos romances, livros, escolas, né? Então, tanto esotéricas como também escolas sérias, né? Assim, em relação à humanidade, que já vem já de lá de trás, né? Então você tem tanto Rosa Cruz, você tem eubiose, você tem martinistas, você tem escolas, né, muito sérias, passando, né, cabalistas, passando de geração em geração alguns conceitos em relação a isso, e a gente percebe isso no filme também, né? Então o mundo astral seria um mundo além do físico, né? É um dos mundos, eu não vou focar nos outros mundos, né? Aqui não é o intuito, mas no mundo do filme, o mundo astral seria esse mundo dos espíritos. Vou simbolizar dessa maneira, tá bom? Porque tem muita coisa além disso, mas eu vou focar nesse universo da Marvel, né? Inclusive para que a gente consiga ter uma noção melhor em relação a isso, tá bom? Se a gente pensa no personagem do Doutor Estranho, né? Então o Doutor Estranho, eu vou até passar aqui, ó, vou acessar, eu vou fazer ao vivo aqui durante o filme, mas o Doutor Estranho, né, o Doctor Strange, eu vou até ver aqui qual que foi o ano de fundação dele. Eu até não fiz esse trabalho de casa antes de eu fazer para você, mas basicamente é um personagem da Marvel que foi criado em 1963, né? Junto com os vários personagens da Marvel, né? Então, no caso, você tem o Stan Lee criando vários personagens, né, em relação a ele. Tô vendo aqui, ó, em 1963 foi a primeira aparição que ele teve em relação a isso. Se a gente pensar, né, tem vários personagens que narram muito essa parte do místico, né? Tem até o Mandrake, também, que era um personagem de quadrinhos, né, que simbolizava, fazia mágica, né? E o Doutor Estranho também tem essa coisa, né, que chama atenção. As pessoas gostam muito em relação a isso, de ter essa vontade, né, de conhecer o outro mundo, o que tem além da vida, né? E esse mundo astral dá acesso a você enxergar as coisas de uma forma diferente. Tanto que várias cenas do mundo astral, se você já viu outro filme que chama A Origem, eu acho que deve ter feito algum parentesco. Tanto que eu acho assim, às vezes meio infeliz as críticas que fazem, porque tem gente que faz comparação de filme com filme. É que nem fiz a comparação, jogador é igual ao jogador, ou mesmo Neymar é igual ao Ronaldinho Gaúcho, Neymar é melhor que Romário, o Romário era melhor que o Ronaldo, né? Não tem como fazer, são épocas diferentes, são perspectivas físicas, né? O corpo era diferente. Não tem como comparar, né, Pelé, Garrincha, ou mesmo personagens, né, por exemplo, Cristiano Ronaldo, não tem como, né, é uma comparação meio infeliz. Não dá pra comparar. Assista ao filme A Origem, eu recomendo, é muito legal, e assista o Doutor Estranho, mas não faça esse parentesco em relação a eles. Porque o mundo astral
no filme tem a ver, é daquele jeito, né? Vamos pensar assim. Tem muitas coisas que na verdade não são daquele jeito, porque dá muita intencionalidade o quê? Dos heróis, né? Então você vai ter as cenas que a pessoa pode morrer, né? Ou mesmo se acontecer alguma coisa no mundo astral, a pessoa não vai voltar. Né? Tem algumas coisas ali que na verdade não são verdadeiras, né? No sentido da parte da espiritualidade, mas ao mesmo tempo narra muito a perspectiva de que tudo é possível. Eu acho que é bem legal essa perspectiva, de você se abrir, né? E a gente até volta para aquele conceito da criança interior, né? The inner child em inglês, que é o conceito o quê? De você, na verdade, entender a sua essência, cada vez mais interiorizando a você, tá bom? Cada vez indo mais profundamente dentro de você e dá a possibilidade, dá margem para você entender que muitas das vezes você foi poluída, ou mesmo você foi contaminada por um mundo que, na verdade, as pessoas pensam que essa é a nossa realidade, mas, na verdade, a realidade ela é múltipla, né? Tem múltiplas dimensões. E isso, o que é fascinante no filme é ver, de uma perspectiva do mundo astral, como o personagem, né? A personagem do Doutor Estranho interage com os personagens no mundo real. Tanto que tem algumas cenas, até da cirurgia que a mulher vai ter que reanimá-lo, né? Então ele está em combate com outra pessoa, depois ele mata, né, no mundo astral, enfim. É uma cena muito duvidável, né, na perspectiva se isso é real ou não, mas aqui eu não estou aqui para falar se está certo ou errado, eu vou falar também uma perspectiva de entretenimento, né? Eu sempre faço isso nas análises do Mind Player, mas você percebe a interação, né? O mundo físico com o mundo astral, né? E é bem legal, as cenas de ação são bem fascinantes mesmo. Recomendo demais para que você veja, porque essa interação com o mundo astral, ela acontece a todo momento. Nós temos isso muito quando a gente fala, por exemplo, da parte quando a gente está dormindo, né? Então a gente fala, vamos acessar os sonhos lúcidos, ou mesmo a gente vai acessar conscientemente outras dimensões, ou mesmo outras mentes, inconsciente, subconsciente, e ir para outros lugares, né? Você tem isso muito narrado em outras religiões, ou mesmo em outras linhas de estudo, que tem uma diferença, né, de sonho lúcido para acessar outras dimensões. Novamente, não é o intuito de falar disso, mas você tem essa perspectiva muito narrada, né? Então é uma personagem que consegue acessar aquilo que os outros heróis não conseguem, tanto que você vê, por exemplo, até nos Vingadores, o filme Vingadores, nenhum personagem é igual, né? Nenhum personagem tem a mesma habilidade. Então precisa de um herói que acessa o mundo astral para entender como funcionam as coisas de uma outra dimensão que na verdade existe, é real, e ela pode trazer outras contribuições, tanto para os personagens, tanto para os heróis, mas como para a sua análise interior. O segundo aspecto, né, que a gente percebe dentro da história do Doutor Estranho é a jornada do herói. Então você tem uma arrogância muito grande, né, da personagem, no caso dele, né, se você assistiu o filme sabe o que eu estou falando, se você não assistiu ainda, recomendo para você assistir, para você entender como que isso vai sendo desenvolvido, né. A jornada do herói, basicamente, eu já narrei assim, para você ter mais conteúdo em relação a isso, no livro, né, que vai estar aqui do meu lado, que é O Poder do Mito, né, do Joseph Campbell. É um livro clássico, recomendo para você assistir, assistir não é ver, mas assistir também, tem muito vídeo no YouTube ou mesmo em outras mídias, para você entender um pouco melhor. Inclusive tem até na internet, você joga no Wikipedia, enfim, enciclopédias aí online, que você vai ter todas as partes da jornada do herói. E o que acontece, como qualquer história que tem um storytelling, né, contar a história muito bem desenvolvido, você vai ter isso em relação à criação da personagem do Doutor Estranho. No começo, né, ele nem pensava nisso, ele é uma pessoa muito materialista, sabe tudo sobre as músicas, ele tem todo o dinheiro do mundo, né, muito rico, ele é um cirurgião, né, no caso, um médico, e aí, no caso, para ele, dinheiro, né, assim, nunca é problema. Na verdade, isso corresponde, né, a só um desenvolvimento da riqueza material, né, então a riqueza física não é muito desenvolvida, né, tanto que ele é mais magro, você percebe, né, assim, ele não exerce, ele fica lá trabalhando bastante, né, não tem o que desenvolver. Riqueza espiritual, mental, emocional, né, ele é uma pessoa muito impulsiva. Ele é muito emocional, né? Então toma lá da cá, é basicamente isso, né? E isso é perceptível durante a história, até que... Eu vou falar alguns spoilers, você tem que assistir aí no caso, tá? Porque não tem como a gente não narrar as cenas que vão ter as transformações, mas basicamente a grande transformação dele vai quando ele está na Lamborghini. Até antes disso ele vai selecionando os relógios, né? Ele tem um monte de relógio importado, Rolex, né? Você vai ver um monte de marca lá no apartamento que ele tem. E aí, no caso, ele tá com uma Lamborghini correndo, falando no telefone, até que, na verdade, ele perde a atenção e aí o carro capota. E aí que, na verdade, está a grande mudança, né, do herói. Isso acontece com várias pessoas, no meu caso, na minha vida, né, Diego Mangabeira, aconteceu com um episódio muito parecido, né, de quase morte.
E com muitos mentores meus também, capotamento do carro, acontece alguma coisa na família, alguém morre, né? Isso, na verdade, até a gente narra numa parte que acontece com a vida de todo mundo, que é o retorno de Saturno, nos 28 anos, né? É uma coisa que você pode procurar também em relação a isso, a essa transformação que todo mundo passa em perspectivas espirituais, mentais e emocionais, tá? Então, assim, acontece com todo mundo e é um sinal para você voltar, né, à sua essência, voltar. Se você quiser continuar do jeito que tá, tudo bem, né? O universo ele vai continuar, ele não para por causa de você. Só que ao mesmo tempo, existem coisas que você pode fazer para você que podem ajudar ainda mais para você executar sua missão, viver o seu propósito. E no caso do Doutor Estranho é a mesma coisa. Ele fica desabilitado, né, de mudar, de usar suas mãos, né? Então isso ele fica muito assim bravo, né? Ele fica bravo entre aspas, né? Eu ia falar um palavrão, mas basicamente ele não vai conseguir mais exercer a profissão dele, né? Então a pessoa vai ficando mais depressiva, né? Você percebe isso? Ele fica bastante emocional, então ele começa a julgar, né, Deus e o mundo em relação às coisas. As pessoas que estão próximas a ele não dá valor. Até que isso repercute, né, numa busca interior, então ele procura uma cura, até que ele chega num personagem que teve uma cura, então ele procura onde que ele teve essa cura, e aí, no caso, ele vai fazer uma viagem, como se fosse uma viagem que várias pessoas fazem, né, foi o que eu fiz também, uma viagem em busca do seu eu, né, eu fui para a Ásia também, e ele vai para a Ásia também. No caso, ao invés de ser no Tibete, né, a história original era no Tibete, mas que hoje é a China, né, que faz parte da China, mas o Tibete ele era, né, um país, né, como fala, até hoje, né, eles lutam pela independência. Mas enfim, a história se passa no Nepal, né, em Katmandu, no caso, e aí, no caso, em Katmandu, ele vai tendo uma descoberta. Não vou narrar o filme inteiro, senão eu vou ficar contando o filme inteiro, mas basicamente isso vai continuar a você conhecer mais a personagem, essa transformação dentro dele. E lógico, como qualquer herói, ele vai ter um embate, ele vai querer desistir, ele não vai querer continuar, ele acha que não é capaz, né? Então essa jornada do herói está no seu subconsciente, porque você espera ver num filme isso, né? Então é algo que é natural. Na sua vida é a mesma coisa, ninguém nasce, por exemplo, com todas as habilidades. E para mim frustra bastante ver alguns filmes que dá um salto, né? A pessoa nem aprendeu, né? Já dá um salto. E a gente vai falar isso no próximo aspecto. O terceiro aspecto, que tem muito a ver com o segundo aspecto, tem a ver com a curva de aprendizado, né? Tem alguns filmes, né, não só de Hollywood, mas até aqui, por exemplo, do Brasil, né, que eu estou gravando esse filme, esse vídeo, né, do Mind Player, ou outros países, né? Eu gosto de ver muito filme, por exemplo, asiático, né? Eu acho bem legal, japonês e tal. Kurosawa, né, Akira Kurosawa, que eu gosto muito dos filmes dele, são muito parados, né, não sei se você gosta, mas eu gosto de ver tudo que é diferente, eu gosto de tudo, ver tudo, até russo, eu não entendo nada, mas já fui em peça de teatro em russo, não entendi nada, mas fui, né, em vários países, cada cultura tem uma habilidade diferente, né, você vai trazendo para você para entender melhor o ser humano. E a curva de aprendizado é perceptível dentro do Doutor Estranho. Porque ele vai desenvolvendo essas habilidades, ele vai se tornando uma outra pessoa, né? E é muito que a gente vê em todos os filmes, mas mais do que isso é na nossa vida, né? Então, trazendo do Doutor Estranho para a sua vida, essa curva de aprendizado acontece. Então, assim, você vai ver o desenvolvimento, né, da personagem, até nas táticas de batalha, né, no domínio, né? Então, como se fosse mantras, né, mas ao mesmo tempo símbolos, né? Que pode até ser símbolos alquímicos, símbolos dos alquimistas, digo, né? Os símbolos, por exemplo, ocultistas, esotéricos, né? Então ele faz com as mãos, então às vezes ele faz, né, alguma coisa assim que fica girando, né? Pega alguns símbolos, né? Então, por exemplo, o olho lá, né? O olho, na verdade, tem um significado muito grande em relação a isso, né? Que é uma peça que ele não poderia ter pego, né? Que é verde, mas aí vira... isso até vai para os Vingadores, né? Que é uma das peças que o Thanos vai pegar lá na frente, mas basicamente o olho representa muito o nosso terceiro olho, a glândula pineal, né? Toda escola esotérica, escola secreta, enfim, sociedade secreta, iniciática, todos falam do olho, mas você vê isso até na nota de $1, mas às vezes as pessoas falam, Illuminati, né, aquela coisa, mas tem a ver com o símbolo que é ocultista, né? O olho, na verdade, representa a visão, o seu olhar, o seu despertar, né? E isso, na verdade, também tem na personagem. Só que ele só vai conseguir isso a partir do momento que ele lê muito. Então você vê que tem uma vasta biblioteca, tem várias pessoas que sabem mais do que ele, tem a mestra, né, que ensina ele, tem os outros mestres, que também, cada um tem uma habilidade diferente, né? E isso, na verdade, corresponde, né, um nível a mais que a pessoa consegue. E na vida é a mesma coisa, né? Assim, você tem uma curva de aprendizado. Existe uma curva de aprendizado que é o padrão, né? Então, o padrão de vida que as pessoas têm que ter. Então, você vai fazer escola, depois tem que fazer faculdade, depois pós-graduação, trabalha numa empresa estável, tem o seu salário, casa própria, apartamento, carro, né?
aposentadoria. Isso aí seria um modelo ideal, né? O modelo ideal não, digo, um modelo normal, né? Que as pessoas entendem. Mas existe o quê? O modelo que todo mundo quer ter. Então, nesse momento, por exemplo, de transição, a gente tem muitos modelos. Na verdade, modelos muito mais acertados que levam você a ter uma felicidade plena, a você ter uma liberdade financeira, você poder usar o dinheiro para te ajudar, ao invés de apenas ficar dependente, né? De algumas coisas que, na verdade, para algumas pessoas tem uma significação, para outras não, né? Hoje a gente vê, por exemplo, pessoas questionando muito, né, em relação a se eu vou ter casa própria ou não, se eu vou alugar ou não, né? E isso você vê vídeos, né, sobre finanças, mas isso eu nem vou tocar nesse aspecto, mas estou falando em relação a isso, você tem uma reconstrução dentro da vida do Doutor Estranho também, porque ele era uma pessoa, um médico, ganhava bem, milionário, e agora, na verdade, ele está no Nepal, tendo treinamentos, né? Então o dinheiro ali já não significa tanto coisa, por mais que possa comprar coisa, mas ali, na verdade, a grande construção é uma construção mental, uma construção espiritual. Né? E não é que é menos importante ou mais importante, porque as 5 riquezas, física, mental, espiritual, emocional e material, são importantes como um todo. Né? E aí você vai ter um desenvolvimento do herói com uma forma muito mais pisar no chão, alicerçada. Né? Lógico que ele vai brigar contra isso. Né? Você tem a cena, por exemplo, que a mestra manda ele lá pro Everest. Né? E aí fecha a porta para ele não voltar. Isso é muito importante, porque, né, e num conceito até de maestria e de aprendizado, né? E todo mestre é um aprendiz, né? Sempre vai ser assim. Então você percebe o quê? Ele tinha que fazer o gesto, né, com o que ele fez assim, para voltar, para ser capaz de ele entender que não a mestra estava punindo ele, mas que ele era capaz de fazer coisas que a mestra também é capaz, né? E isso você vai ter um desenvolvimento muito acelerado, né? Então você percebe que ele é um aluno comprometido, né? Então, se você é uma pessoa comprometida com o seu sucesso, se você é uma pessoa comprometida com a sua prosperidade, se você tiver consistência, que é algo que as pessoas têm que treinar, né? Consistência a gente não aprende na escola, não aprende com família. Por mais que a gente às vezes ache que aprende com família, na verdade, na maior parte das vezes você vai achar fora. Eu tô dizendo isso de uma maneira geral. Tem gente que tem, meu pai é um exemplo, minha mãe é um exemplo, mas em casos reais, na maior parte dos casos, não é assim, tá bom? Então, assim, a consistência tem que ser construída por você, da forma que você quer, do jeito que você quer, né? Então, no seu problema, naquilo que você quer enfrentar. Então, no caso do Doutor Estranho, a curva de aprendizado dele é para fortalecer esse grande construção espiritual que ele tem, e aí, no caso, vão ter os poderes, né, entre aspas, que ele vai desenvolver durante toda a história. O quarto aspecto tem a ver com uma construção muito interessante, até a gente pode falar tanto da alquimia da mente, né, que é a nossa metodologia, mas também da física quântica. Você tem uma narração de espaço e tempo, né? Então, o tempo e o espaço eles são relativos. Isso você percebe tanto na batalha final, né, que vai existir dentro do filme, que, né, aí vai ser spoiler novamente, você vai ter que ter assistido, desculpa se você não assistiu, mas eu tenho que falar, mas no final você vai ter toda uma reconstrução, né? Então, uma destruição e construção. Você tem o quê? Uma polarização, que é o que a gente chama muito na terceira dimensão, né? Então, por exemplo, tem que sempre ter os opostos, né? Então, no caso, uma desconstrução, uma destruição e a construção. Tanto que a história vai e vem, né? A história vai e vem várias vezes. Tem até um loop que ele cria, né, de tempo para vencer o inimigo, né, o Doutor Estranho. Isso repercute muito assim, será que isso é possível? Né? Até de uma perspectiva filosófica, numa perspectiva física. É possível, né? Hoje você vê os físicos, os estudiosos, física quântica, os matemáticos, os engenheiros químicos, né? Os engenheiros por exemplo, até no instituto que eu faço parte, um HeartMath nos Estados Unidos, a gente tem o quê? Muitos estudos em relação até à ciência do coração, de forma o quê? Que a gente vibra, né? A gente sabe que hoje nós temos energia vibracional e energia eletromagnética. E isso repercute em tudo que a gente faz diariamente. A nossa vibração, ela corresponde, né? O universo, ele não vai trazer aquilo que a gente quer, mas vai trazer aquilo que a gente é. Quanto mais a gente não luta, né? Porque lutar é muitas vezes meio dolorido, mas quanto mais a gente vive isso, né? De uma perspectiva mais de amor, mais de luz, mais de prosperidade, as coisas chegam de uma maneira mais natural. E a mesma coisa acontece na história do Doutor Estranho. Você percebe o quê? Que ele domina o tempo. Ele é um grande mestre de si, mas é um grande mestre das coisas que acontecem ao redor dele, né? Ele vai usar os poderes, lógico que ele vai usar aquele, como eu falei, o olho, vai usar um poder que ele domina, né? Que de voltar o tempo e ir pra frente. Mas ao mesmo tempo isso faz com que a gente comece, né? Tem algumas coisas que na verdade não são reais, tá? São muito heróis, né? Uma coisa que eles querem mostrar, mas ao mesmo tempo mostra muito pra gente se a gente tem esse domínio. Né? Tem muita gente, por exemplo, parado no passado, mas focando no futuro.
então vive nos opostos, né? Se a pessoa vive muito de passado, fica muito depressiva. Se é uma pessoa muito vive de futuro, é uma pessoa muito ansiosa, né? Ao invés de voltar pro momento presente, momento agora, que é a única coisa que a gente tem no universo, né? Então, sim, você percebe que o domínio do agora é muito compreendido por ele, por mais que não fosse, né, no começo do filme, mas no desenrolar da história ele vai se tornando mais maduro, né? Você percebe até a fisionomia dele, a forma que ele entende o mundo, o estudo, né? Então você tem que estudar, você tem que batalhar, você tem que treinar a si, corpo, mente, espírito, para se tornar uma pessoa melhor. E isso não tem fim, tanto que até no final da história você percebe o quê? Que ele se torna uma pessoa, mas ao invés de ser uma pessoa arrogante, ele tem os jeitinhos dele de ser um pouco egocêntrico, mas ele é uma outra pessoa, ele é muito mais humilde no sentido de aprendizado do que era. Tanto que às vezes ele faz até um humor meio sarcástico, mas você percebe que é diferente, né? Ele já se tornou uma outra pessoa. Ele está sempre aberto para estudar outras coisas e a ensinar isso. Então você percebe que o tempo e espaço são conceitos criados, né? A gente entende nessa perspectiva. Mas se a gente pensar no sentido mesmo, tempo e espaço, não faz sentido nenhum, né? Porque tudo que né? O universo as possibilidades que você tem são possibilidades. E você tem direito, você tem um dever de ser feliz, de ser próspero, do jeito que você quer, né? E você vê muito isso nos filmes do herói, e principalmente do Doutor Estranho, que ele consegue fazer tudo que ele quer. Né, por mais que às vezes os desafios são maiores daquilo que você consegue imaginar, você não sabe como que você vai derrotar o seu inimigo, né, entre aspas. Lembrando que o inimigo não é apenas um inimigo externo, mas é um inimigo dentro de você, luz e trevas convivem dentro de você. Então essa parte do espaço e tempo é uma parte muito legal, acho que vale a pena para a gente citar aqui dentro do Mind Player como algo que tem que ser pensado, e principalmente, será que eu estou controlando o tempo que as coisas estão acontecendo, né? Tem coisas que são externas, com certeza. Eu não digo que você vai controlar o tempo, né, o universo e tal, mas se você tiver mais centrada em relação àquilo que você quer, com certeza as coisas podem dar muito mais certo do que estão dando agora, tá? E aí, o quinto aspecto tem a ver com magia branca e magia negra, né? E a gente vê isso muito no filme, e é bem interessante, né? Porque as pessoas têm conceitos no subconsciente muito enraizados e acham que, na verdade, magia negra é algo muito negativo, né? Então, só aquelas pessoas que faz trabalho, né? Às vezes fica muito aquela coisa do misticismo, né? Faz macumba, né? Às vezes é aquela pessoa que mexe com magia negra, mas magia negra é você, na verdade, desejar alguma coisa para uma pessoa. Né? Então você fala, eu não quero que essa pessoa seja feliz, eu não quero que aquela pessoa tenha aquilo que ela quer. Olha o que ela fez, ela não merece isso, né? Às vezes você está achando que na verdade, não, eu sou a pessoa mais santa, mais santo da face da terra. Mas isso é magia negra. Você está influenciando outra pessoa. Às vezes a pessoa acha, mas eu queria voltar com o meu ex ou com a minha ex, né? E isso também, aí faz de tudo, né, para conquistar de novo. Isso é magia negra também. E parece que não é, né? Porque, não, mas eu tô querendo o bem dela, né? Então, como se você fosse o bem. Então, tudo que o universo quis te ensinar, e entenda o universo, pode chamar de Deus, Criador, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, da forma que você chamar. Eu falo muito de espiritualidade dentro do meu trabalho, aqui dentro da Mangabeira Academy. Se você acompanha nosso trabalho, já sabe disso, né? Então tem a ver com a sua conexão, tá bom? Então se você pensar, se você tem uma conexão, né, com o alto, assim, com o Criador, então você entende que se as coisas aconteceram para terminar, é porque tinha que terminar. Diego, mas você não entende meus sentimentos, né? Aí vem o conceito de vitimismo, que determinismo, né? Então, as coisas têm que ser sempre do seu jeito. Então, aí entra a parte do ego, entra a parte que você, na verdade, não entendeu o recado, o karma, né? O karma que aquilo que, por exemplo, karma aí, né? O karma que você está trazendo daquele relacionamento. E aí você pode perdurar por vidas passadas, vidas futuras, outras dimensões, né? Se você, na verdade, bater sempre de frente no seu karma, você nunca vai aprender. Você vai sofrer mais ainda, vai ir pelo caminho da dor, não precisa mais, né? A gente está nessa grande transição para a era de Aquário, a gente está aprendendo muito em relação a isso, né? Existe uma outra forma, tem gente que ainda não está acordado para entender, está na matrix mental, beleza, entendeu? Respeita. Só que se eu estou numa outra fase, eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior, se eu estou numa outra fase e entendo que a outra pessoa também pode aprender isso e ficar com uma vida muito mais leve, muito mais próspera, muito mais de luz, de amor, né? Eu tenho todo o direito de fazer isso, né? Essa transição. Então, assim, é uma oportunidade para a gente entender que a magia branca que a gente quer para o mundo, vamos dizer assim, é algo muito positivo. E aí que entra os conceitos, a gente vê isso muito no filme, né? Tanto da mestra, que depois no final ele percebe que usou magia negra para que as pessoas conseguissem se sarar, né? Se curar, né? E aí as coisas vão acontecer até nos créditos, né? Porque vai ter o filme depois, para a continuação do Doutor Estranho, né? Por mais que está tendo os Vingadores, mas tem o entendimento,
né? Além disso, você percebe o quê? Que a magia negra, né, então é muito narrada, então no Aprendiz da Mestra, né, que depois vira um mestre também, utilizando até ele rasga a capa, né, a capa não, uma página de um dos livros lá para utilizar, né, para fazer uma magia, né. Tem muitos que consideram magia, né, do alquimista tal, de usar os elementos e aí criar, né, uma realidade, né, co-criar sua realidade, manifestar sua realidade, da forma que você chamar. Tá? E aí, no caso, acontece muito isso. Só que você não tem que encarar que apenas esse aprendiz, né? Porque coloca muito isso, sempre assim, né? As polaridades. O inimigo, sempre, né? Você vai perceber, você entra no filme já pensando quem que é o vilão, quem que é o mocinho. O Doutor Estranho, ele é vilão e mocinho. Você percebe isso, porque ele é um cara egocêntrico, que só se acha, depois ele faz o bem. Mas ele é os dois. Se ele não decidir isso na vida dele, se continuar sendo arrogante, ele não vai ter um despertar espiritual tão avançado que ele poderia ter. Da sua vida, a mesma perspectiva, tá? Então, não coloca todo vamos falar, às vezes as pessoas colocam muito o fardo de que aquele cara que, na verdade, era o aprendiz dela e depois vira do mal, era um inimigo, entendeu? Porque você coloca muito isso, mas pra ele aquilo fazia sentido, né? E não importa muito assim se, é porque matou gente ou não matou gente, né? Eu digo numa perspectiva de espiritualidade. Ele não tá certo se matou gente, mas ele, assim, ele está num caminho de entendimento. Né? Ele não tem nenhum direito, como ninguém tem direito de, por exemplo, matar uma outra pessoa, né? Porque isso é um direito divino que todo mundo tem de viver. Né? Aqui entra muito o conceito da magia branca, né? De você desejar as coisas de uma forma mais sublime, de você lutar pelo mundo da luz. Né? E aí, no caso, isso te leva aí para frente. Tanto que esse mesmo aprendiz, ele era da luz. Mas ele se converte a essa parte do negro, né, da magia negra. Mas não conta o que aconteceu, né? Fala que, na verdade, ele se rebelou. Mas por que ele se rebelou? Será que ele descobriu que a mestra, né, fazia magia negra? Aí ele falou, pô, se a minha mestra faz magia negra, então eu posso fazer também. Entendeu? Você não tem uma argumentação. E aí que entra muito, por exemplo, até a mestra em si, depois outro spoiler, né, ela vai morrer, né, ela vai morrer, e aí no caso o Doutor Estranho e ela se encontram, né, no astral, depois ela até desaparece do lado dela. Mas o que acontece? Ela se arrepende de ter usado magia negra, né? Ela se arrepende daquilo que ela fez. Mas o que acontece? Ali é um momento de sublimação, de você entender que, de certas maneiras, as pessoas sabem os erros que elas fizeram, elas sabem dos karmas delas. Mas aí também está na responsabilidade sua de você se perdoar, de você se arrepender e fazer alguma coisa diferente. Agora, se ela morreu com isso, aí foi uma decisão dela. Não foi uma decisão que cabe a você, ou mesmo cabe ao Doutor Estranho, entendeu? É mais ou menos nessa perspectiva. Eu acho que assim, a gente vê muito o mundo de uma perspectiva de mocinho e vilão. Só que todo mundo tem luz e trevas dentro de você. Né? E aí o que acontece, você vai num filme, não só de super-herói, mas de qualquer outro filme, e acha que magia branca, magia negra é o mocinho e o vilão. Né? Mas não é assim. Você faz magia branca e magia negra a todo momento. Só que aí cabe a você dominar essa magia para você entender que, na verdade, não precisa ir pela essa parte da coisa de forçar a barra, da dor, né? Que tem muito a ver com a magia negra, de você querer uma coisa do seu jeito. Deixa aí. Entendeu? Aceita as coisas como elas são. Seja mais amor, seja mais luz, seja mais prosperidade. Vibra isso para o mundo. Vibra isso para o seu país, para a economia, para os outros países, né? Para o universo, para os outros seres. Para todo mundo. Né? Com certeza tem algumas coisas que não estão mais alinhadas, tem alguém que vai fazer alguma coisa errada. Com certeza, porque nem todo mundo está no plano evolutivo igual. Né? Você percebe isso tanto no filme do Doutor Estranho, mas também se a gente estuda a espiritualidade mais a fundo, né? O que eu sempre aconselho a todos os meus alunos, se você está aqui também tem os nossos cursos da Mangabeira Academy para ir além daquilo que você conhece. O quê? Para você dar esse salto, para você entender que existem outros estágios. E aí, no caso, quanto mais pessoas evoluírem espiritualmente, mais o mundo vai se adequar com aquilo que a gente já está se tornando, que é a nova era de Aquário, entende? E não tem como as pessoas não quererem ir para essa nova era, porque não é algo que você escolhe, é uma coisa que é. E quando uma coisa não adianta forçar a barra, não adianta fazer o que no passado dava certo, que não vai dar mais certo. Você vê hoje isso em estruturas sociais que não dão mais certo, estruturas políticas que não dão mais certo, estruturas econômicas que não dão mais certo. O grande resumo da ópera até no Doutor Estranho, se alguém está segurando uma evolução espiritual, essa pessoa ela vai sofrer, ela vai cair e não vai evoluir espiritualmente. Se você aceitar as mudanças, se você aceitar aquilo que está sendo trazido do universo para você, se você ir em frente em busca daquilo que você quer,
tudo vai dar certo, da perspectiva de evolução espiritual. Talvez não seja aquilo que você imagina, porque às vezes a gente quer muito do nosso jeito, mas você expandir sua zona de conforto lhe traz uma nova visão. E é isso que você aprende com o Doutor Estranho, e com certeza eu recomendo para você assistir o Doutor Estranho, que é um grande filme. Se você gostou desse vídeo do Mind Player, eu faço uma recomendação. Como a Aliciane, né, fez a dica pra gente fazer esse filme do Doutor Estranho, eu recomendo pra você, deixa aqui embaixo no campo de comentários qual filme você quer que a gente faça análise aqui no Mind Player. Com certeza vai ser uma análise super legal, além dessas críticas que a gente vê, tá bom? Eu recomendo pra você, faça aqui a sugestão aqui embaixo, com certeza vai ser bem legal, vai ser bem interessante pra gente analisar, tá bom? Além disso, se você não se inscreveu no canal, ou mesmo tá ouvindo em outra mídia, se inscreva, além disso, ative as notificações aqui através do sino, né? Com o sino você vai receber as notificações por e-mail e também no YouTube, tá legal? Eu desejo pra você muita luz e muita prosperidade. Forte abraço e a gente se vê em mais vídeos aqui no Mind Player.